Boa noite a todos. Agradeço novamente a oportunidade de estarmos juntos, a Casa Luz e Amor, e que possamos, na noite de hoje, enveredarmos pelo Evangelho, pelo Livro dos Espíritos e trabalharmos o tema dos excessos, o excesso e você, que está no Livro dos Espíritos da Verdade, no item 2. Tema muito pertinente, muito importante na atualidade. Bom, farei uma prece inicial e aí vamos discorrer sobre o tema. Senhor, que o plano espiritual possa nos trazer conforto das palavras, que possamos, na noite de hoje, ouvirmos e nos atentarmos àquilo que é necessário para a nossa reforma íntima. E não só ouvirmos e atentarmos, mas que possamos, durante a semana, colocá-la em ação. E nos nossos lares, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, que possamos ter a oportunidade de crescimento, que possamos ter a oportunidade de doarmos e que possamos, acima de tudo, novamente compreender a máxima de Jesus, que é amar uns aos outros, assim como Ele nos amou, ou seja, com o amor de Jesus, o amor fraternal, o amor da caridade, o amor pleno. Que assim seja. Bom, para falarmos da questão do excesso que nós temos no nosso dia a dia, é muito importante nós entendermos novamente o nosso planeta Terra. O planeta Terra é um planeta muito abundante que o Senhor, nos deixou com tudo aquilo que precisamos e muito mais. A fome, ela existe por uma questão humana. Se nós formos em qualquer lugar, em mercados, nos lugares, há uma abundância de alimentos. Às vezes as pessoas não têm o poder aquisitivo para comprá-los. Então isso é uma condição humana. Mas alimento para todos, ele existe. Cabe, ao nosso sentimento cristão e de outras religiões entendermos, as máximas das religiões, que é o universo, vivermos nesse universo pleno de uma maneira que não haja necessidades. E não era para existir necessidades, mas elas existem por condições humanas, não pela condição do plano espiritual. Aí alguns perguntam, James, mas por que isso existe? Se existe alimento para todos, não era mais fácil, então, todo mundo ter acesso, todo mundo comer? O plano espiritual não poderia trabalhar isso? Obviamente que sim, mas temos que lembrar que nós estamos num planeta de provas e expiações. Em planos superiores, não existe a fome. No nosso planeta, que é de provas e expiações, aqui, é tratado como uma escola. Então, é dado tudo é dado pelo plano espiritual, mas é de livre-arbítrio das pessoas a escolha. E essa escolha, ela se dá diante das premissas daquilo que é necessário para a evolução espiritual, para a evolução humana. Para a evolução espiritual, nós temos o referencial, que é o Evangelho, principalmente o Novo Testamento com Jesus, que foca na questão do amor e da caridade. Então, dada a condição perfeita do planeta para que tenhamos tudo, a questão da doença, da fome, todas essas questões existem por uma dificuldade do ser humano de entender o que é apregoado no Evangelho. Quando todos entenderem,
não seremos mais um planeta de provas e expiações e passaremos para um mundo mais feliz, como o próprio nome diz. No mundo feliz, você é feliz por quê? Porque você não vê alguém passando necessidade, o seu vizinho passando necessidade. Mas isso nós precisamos de uma evolução um pouco maior. Bom, posto isto, entendido que o planeta ele supre todas as nossas necessidades e muito mais, mas nós convivemos, por outro lado, com algumas pessoas que passam necessidades. Por quê? Infelizmente, ainda, nós somos muito atrelados às questões materiais. E essa questão material, ela se atrela muito à questão do acúmulo. Nós vivemos muito pensando no futuro. Isso não é bom? Sim, se pensássemos no futuro quanto na condição espiritual. Mas muitas vezes não conseguimos ver a espiritual e nos prevenimos da material e não da espiritual. Vivemos o amanhã. Interessante, Porque para os índios só existe o tempo presente e passado, não existe o tempo futuro. Por quê? Porque para o índio, tudo que ele necessita, a natureza provém. Então, ele vive do passado, porque dos ensinamentos daqueles que passaram algo para eles, Então, daquilo que é o aprendizado, e vivem o presente. O presente a natureza oferece. Eles não têm a preocupação do amanhã. E muitos de nós vivemos presos no amanhã e não conseguimos viver o presente, sendo que a máxima, a oração que Jesus nos deixou, ele diz: o pão nosso de cada dia. Todos os dias, o plano espiritual, Deus nos supre. E quando não supre, há a necessidade de ter o entendimento do porquê daquele momento, da lei do retorno. Eu vejo assim, meus filhos às vezes falam: eu não gosto muito desse tipo de raciocínio, que a pessoa está ruim porque fez alguma coisa, mas assim, Deus não castiga. Deus não castiga. Deus, plano superior, nos dá a oportunidade de crescimento. E tudo que nos é posto é posto para nós dentro daquilo que nós podemos enfrentar. Tanto, que o suicídio é considerado, uma quebra, de um contrato com um plano superior, de uma maneira meio que inadmissível. Por quê? Porque, teoricamente, tudo que nós passamos, nós temos condições de enfrentar. E tudo passa, nada é eterno. Mesmo esses momentos difíceis, eles passam, nada é eterno. Uma condição de doença, muitas vezes, é para uma questão o quê? De reflexão. Eu lembro muito da passagem, de Estevão, que nós recentemente recordamos aí no livro de Paulo e Estevão, como aquela figura, como que aquele espírito evoluído, ele conseguia lidar com todos os momentos. O momento que foi tirado da família todos os pertences de maneira injusta, mesmo assim, ele deu a César, cumpriu a lei terrena e não tinha o sentimento de vingança sobre as pessoas que tinham feito essas questões. Quando tornou-se escravo, ele louvava seu Deus da mesma maneira, e vivia sem a questão da revolta, que é muito difícil para nós que vivemos no plano terreno. Mas nós temos que entender que tudo que nos é dado, inclusive as dificuldades, era para o aprendizado. Não há, segundo a leitura,
evolução, não há reforma íntima sem disciplina. A disciplina dentro do processo educacional ela é muito importante. Para conseguirmos a reforma íntima é necessária a disciplina. Para conseguirmos a questão de diminuir os excessos, de não passarem por essas questões, há a questão da disciplina. Uma coisa que eu noto muito, as pessoas falam assim, as pessoas aprendem pelo prazer, pelo que gostam. Mas eu falo, sim, a pessoa gosta de violão. Se a pessoa não tiver disciplina, ela não aprende a tocar violão. E aí ela fala, eu não quero mais, eu não gosto mais. Por quê? Porque foi exigida a disciplina. A troca para uma evolução é o trabalho. E isso também se dá dentro de nós. Eu coloco, porque assim, eu sou um adepto, eu gosto de carne vermelha, por exemplo. Às vezes preciso cortar o excesso, né? E preciso trabalhar isso. Mas isso não vem assim, não, a partir de amanhã, né, vou ser agraciado pelo plano superior e não vou mais sentir vontade por carne vermelha. Não, isso é um trabalho do raciocínio, da razão, da intelectualidade. Todos os nossos excessos, ele é trabalhoso para que isso seja colocado ao lado. Mas ele pode começar por pequenas coisas, que às vezes a gente, né, dentro de casa a gente nota isso. Às vezes eu tenho lá 3, 5 pares de tênis. Poxa, será que eu preciso de tudo isso? Um companheiro não está necessitando? Eu não preciso doar todos. Eu não preciso me desfazer de tudo que eu tenho. Porque eu tenho que ter o meu conforto, eu tenho que ter a minha condição de vida. Mas eu não tenho que ter o excesso. Será que eu preciso de todas aquelas roupas que estão acumuladas? Que, inclusive, essa limpeza, como nós que vivemos dentro dessa questão espírita, a gente sabe, né? É uma higiene, não só material, mas uma higiene espiritual. Às vezes, se desfazer desse excesso, né? Uma tinta na cor da casa para quebrar essa questão, né? Para equilibrar essa sintonia, esse ato de doar que renova pelo amor, porque nós aqui na casa nós vibramos, mas veja que bonito a vibração colocada como ação. No momento que eu tiro aquela roupa e penso que alguém necessita e eu não necessito daquela roupa que é um excesso, isso é uma vibração. Isso está trazendo bons fluidos de sintonia para a minha casa. Eu estou fazendo uma limpeza o quê? Espiritual. E assim passa com tudo, né? Tudo aquilo que eu não necessito, alguém precisa no planeta. Porque nosso planeta, ele é de abundância. Então, se alguns passam necessidades, porque alguns têm a mais. E aí nós precisamos o quê? Comunitar, né? Tornar comum, viver em comunidade. Viver em comunidade. Ter a condição de desapegar daquilo que não tem mais serventia a nós e passarmos à frente. Esse é o primeiro passo para essa questão da reforma íntima, né? Porque em um dado momento, eu vejo esses espíritos superiores, né? Como Madre Teresa, Chico Xavier e tantos outros, né? Que não aparecem tanto, mas assim, nosso planeta está cheio de espíritos voluntariosos, generosos, que não são vaidosos, não aparecem, mas fazem trabalhos brilhantes e doam não só aquilo que não tem mais necessidade, mas doam o quê? Horas de trabalhos. Quanto de nós, né, e eu falo do trabalho social, quanto de nós não temos que pagar o dízimo, né? O que é o dízimo? Que numa concepção, às vezes, muito errônea, né? O dízimo é você dar 10% de si, né, para a melhoria espiritual.
Então eu dou, né? Não é o doar dinheiro, mas é o doar o quê? É doar seu tempo em prol de outro, né? E isso não está só na questão de fazer um trabalho na casa, que é importante também, mas é uma visita a alguém que está enfermo, é simplesmente ouvir as pessoas. Eu estou doando. E se eu melhoro 1%, porque 10% é muita coisa, muita coisa. Se eu melhoro 1% por mês, no final de 360 meses eu melhorei 100%. Em 360 meses, né? Se a gente conseguisse isso, olha, formidável, né? A gente não precisa ter uma ruptura. Nós vivemos num mundo ainda carnal, nós vivemos num mundo de provas e expiações que a gente sabe que na atmosfera do nosso dia a dia, em outros campos vibracionais, é difícil para nós. Mas se eu escolho um item e trabalho aquele item com o quê? Com disciplina, não, isso eu vou mudar. Eu não vou mudar totalmente da água para o vinho, mas um item eu vou mudar. Né? E aquele item eu trabalho em troca do quê? Da evolução espiritual e da reforma íntima. Bom, só que o tema, né, específico é o excesso. Quantos excessos nós temos? Né? Não só os excessos, coloquei aqui os excessos materiais que nós temos, que nós podemos em casa vermos aquilo que não necessitamos e compartilhar com aqueles que necessitam, mas como os excessos de pensamento. Como temos o costume de julgar as pessoas. Então, né, da mesma maneira que um evangélico nos julga, às vezes a gente julga os evangélicos, às vezes a gente julga nosso vizinho, julga a nossa esposa, julga aquele que nos circundam. A gente tem um excesso de moralidade, de uma visão de moralidade, né, que condenam as pessoas. E nós jamais vimos Jesus condenando alguém. Inclusive, esses é que necessitam. Quem fazia parte, quem eram os acolhidos na casa do caminho? Quem eram os acolhidos na casa do caminho? Os doentes, os perseguidos, né? Esses é que viviam, né? E hoje a gente tem que ter a consciência, que eu vejo, né, dentro desses excessos, desses julgamentos, tem muita gente que fala assim, não, mas se for espírita eu ajudo. Ah, ele é bom, ele merece ajuda. Ah, aquele lá não merece ajuda, não tem jeito. Ora, o Evangelho diz justamente o contrário. Os bons merecem ajuda, com certeza, todos merecem. Mas, sobretudo, aqueles que mais necessitam. Ajudar pessoas boas é muito fácil. Agora, ajudar aqueles que, né, de repente, nem muito vejo muitos olhares, aqueles que vivem numa cracolândia. Ah, mas aquele... Não, aquele pessoal, certamente se Jesus, Pedro, Paulo, Tiago estivessem aqui, eles estavam fazendo um trabalho com essas pessoas. Então, o excesso, ele também está no nosso pensamento. E isso é importante nós refletirmos, né? Porque a nossa evolução espiritual, o primeiro passo para a evolução é o pensar. A força do pensamento é muito grande, a força do verbo. Hoje, com essa questão das mídias sociais, quanto excesso. Tem gente que recebe uma mensagem, nem verifica e já passa para as pessoas muitas fake news. E mesmo que seja verdade, o que aquela mensagem contribuirá para a evolução espiritual das pessoas? Às vezes, só vai contribuir para criar uma atmosfera mais negativa ainda para as pessoas. Tem imagens e tem palavras nas mídias sociais e nas nossas bocas também, que não contribuem
em nada, e inclusive causam um desamparo, causam um desequilíbrio dentro dessa visão, dessa harmonia espiritual. Bom, precisamos do equilíbrio, precisamos ter os bens materiais, porque foi nos dado por Deus, pelo plano espiritual, e isso é muito importante, mas, sobretudo, temos que ter em abundância o pensamento que Jesus nos deixou de amor, caridade, de fraternidade. E trabalhar o excesso que há de maus pensamentos, esse é o primeiro passo. Então, hoje eu vou deixar de pensar, eu tenho um problema específico com o meu vizinho. Vou tentar trabalhar somente o meu vizinho. Eu não vou mudar o mundo e não vou mudar a mim mesmo de uma hora para outra, da água para o vinho. Mas eu vou trabalhar essa oportunidade que o plano espiritual me deu, de colocando essa pessoa com quem eu não aguento de jeito nenhum, e vou trabalhar o perdão, né? Vou orar, vou pedir, vou vibrar por essa pessoa. Façam isso para vocês verem o campo vibracional como muda, né? Vou trabalhar uma pessoa. E aí eu tenho condições de quê? De modificar aquele 1%, aquele 2%. E aí sim vencer esse excesso que há e que acaba trazendo desarmonia, às vezes, por lar, para nós mesmos. Há muitas moradas, né, na casa do Senhor. Cada um de nós somos uma morada e que muitos se sentem bem e acolhidos por estar perto de nós. Sejamos essas moradas, sejamos pessoas que tragam harmonia. E a harmonia, ela se dá pelo meio do quê? Pelo meio do verbo, do pensamento. E eu, obviamente, me coloco nesse meio também, que necessito evoluir, né? A gente sempre fala aqui, quando a gente é colocado aqui para expor algo, o ouvido mais próximo é o nosso, né, da nossa boca. Então, esse é um processo de reflexão que todos nós passamos. Bom, agradecer aqui a vocês mais uma vez, né, por esse momento aqui oportuno, e que possamos, então, pegar esses sparring, essas oportunidades que nos é dado no dia a dia para a nossa evolução, né? Muitos veem como problemas, outros veem como oportunidade de evolução espiritual. Vamos ver com esse olhar, ok? Vou terminar com uma prece aqui final, né? E agradecendo mais uma vez. Então, mais uma vez, obrigado ao plano espiritual pelas palavras proferidas aqui, no sentido de que possamos abraçar, que possamos trabalhar esse lado do pensamento durante essa semana, que possamos trabalhar esse lado da caridade, de saber ouvir mais do que falar, que possamos julgar menos ou simplesmente não julgar as pessoas, que isso cabe ao plano superior, e que possamos, sobretudo, viver em irmandade, que possamos viver em comunidade, que aquela pessoa que necessita não seja de outra família, mas se seja da nossa família cristã aqui no Ocidente, que seja da nossa família, do nosso plano terreno, cuidado pelo nosso Mestre Maior, Jesus. Somos, antes de tudo, cidadãos, espíritos do universo, do planeta, e que
o mundo em que vivemos possa ter essa passagem para o mundo feliz de forma mais serena e que possamos ser instrumentos colaboradores dessa passagem. Mais uma vez, obrigado ao plano espiritual. Bom, obrigado mais uma vez a todos e nos vemos na casa, nos vemos por aí, né? E obrigado à casa pela oportunidade também. Até breve, então.